Sabe aquela sensação de que a empresa bateu num teto? Parece que tem uma barreira invisível ali impedindo o crescimento? Pois é, hoje a gente vai investigar o que pode ser essa barreira. E olha, a chave para destravar isso tudo talvez esteja numa abordagem de governança, mas não do jeito que a gente costuma pensar. Então, vamos pensar juntos. O que realmente trava o crescimento de uma empresa? São aqueles desafios do dia a dia, sabe? Os gargalos que surgem do nada, as decisões que se arrastam, aquela sensação de que dava para ir muito mais longe, mas tem algo segurando. O que será que impede esse próximo salto? Ok, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. O primeiríssimo passo é entender de verdade quais são essas dores reais. E para nos ajudar com isso, a gente vai olhar pela perspectiva de um especialista que viveu isso na prática, lá na linha de frente, e viu de perto onde é que a engrenagem emperra. E esse especialista é o Celso Cândido de Souza. O que é interessante na visão dele não é só o currículo, que a gente já vai ver, é a jornada dele. Foi essa trajetória que o fez perceber um padrão, sabe? Uma dificuldade que se repetia em vários tipos de empresa. Bom, a base acadêmica dele é super sólida, claro. Graduação e mestrado em economia, MBA em gestão financeira, mas o pulo do gato não é só o diploma. É como toda essa bagagem permitiu que ele olhasse para uma empresa e enxergasse o filme completo, tanto a estrutura por dentro, quanto as dinâmicas do mercado lá fora que afetam o negócio. E é essa visão 360 graus que a gente vê aqui que é a grande sacada. Pensa bem, ele começou no agronegócio, vendo a operação lá na ponta. Depois foi para a indústria, direto para a cadeira de diretoria, tomando decisões estratégicas. E aí passou 15 anos no setor bancário, ou seja, ele estava do outro lado do balcão analisando risco, crédito e vendo por que tanta empresa boa não saiu do lugar. Cada uma dessas experiências foi literalmente uma peça do quebra-cabeça. Então, quando ele começou a liderar aqueles projetos gigantes, super complexos, captação de recursos, reorganizações, joint ventures, ele não estava só gerenciando, entende? Ele estava, na verdade, testando hipóteses na prática. E em cada um desses cenários de altíssima pressão, o mesmo ponto fraco começou a aparecer, de novo e de novo. E aí, depois de ver tudo isso, uma pergunta ficou martelando na cabeça dele. Qual era essa tal peça que sempre parecia faltar? Especialmente nas pequenas e médias empresas, muitas delas familiares. O que estava impedindo essa galera de decolar e atingir todo o potencial que tinham? E é aqui que a gente chega no ponto central, no diagnóstico. A resposta para essa pergunta não estava em mais uma planilha complexa, nem em teorias de gestão super elaboradas. Estava em algo muito mais fundamental. A peça que faltava era governança. Mas calma, não aquela governança engessada, cheia de regras, copiada de uma multinacional. A peça faltante era uma governança prática, simples e, o mais importante de tudo, feita sob medida para a realidade daquela empresa. Uma governança que funciona no mundo real. E foi a partir desse diagnóstico super preciso que nasceu uma solução, um modelo desenhado para preencher exatamente essa lacuna. É o chamado Modelo Impacto 3C. Tá, mas como é que essa tal de governança sob medida funciona na prática? Bom, o modelo se apoia em 3 pilares que se completam. Primeiro, o diagnóstico. E aqui não é só olhar número não, é entender a cultura da empresa, os processos que não estão escritos em lugar nenhum. Segundo pilar, mentoria estratégica. É para dar ferramenta para o pessoal da liderança tomar decisões melhores e mais rápidas. E por último, o terceiro pilar, o conselho consultivo colaborativo. A palavra-chave aqui é colaborativo. Não é aquele conselho distante, não. É um conselho que bota a mão na massa junto para garantir que o plano saia do papel. É um ciclo que realmente gera movimento, gera atração. E o ponto mais importante é que isso não fica só no papel. Não é uma teoria bonita. É um modelo pensado para ser colocado em prática por uma equipe que realmente entende as particularidades de cada negócio. É sobre transformar a ideia em ação. Certo. Agora vamos ver o que realmente interessa. Como é que isso se transforma em resultado? Porque no fim do dia, governança só faz sentido se gerar uma mudança real, positiva e que dê para medir no negócio, certo? E esse quadro aqui resume perfeitamente a transformação. De um lado, o antes, riscos altos, decisões que não andam e um crescimento travado. Do outro, o depois, com o Impact 3C. Os riscos diminuem, as decisões ganham velocidade e, como consequência, os resultados finalmente são destravados. É uma virada de chave, uma mudança completa de cenário. E aqui a gente chega na grande ideia, a conclusão que amarra tudo que a gente conversou. Governança, quando é feita do jeito certo, ou seja, prática, simples e sob medida, deixa de ser só uma formalidade, um protocolo.
ela se torna uma ferramenta, uma ferramenta poderosíssima de transformação. E para a gente fechar, fica uma provocação, uma reflexão. Se a gente aplicar esse mesmo raciocínio, qual seria a peça faltante que, se fosse encontrada, destravaria o próximo nível de crescimento de um negócio, de um projeto? Pensar nisso já pode ser o começo de uma baita transformação.